Olá! Sejam bem-vindos ao canal do Colégio Alciste. Eu sou o professor Claudem Araújo. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Vou falar sobre um assunto que corresponde ao módulo 2 e capítulo 4 do livro de vocês, que fala sobre desigualdades do mundo atual. Hoje eu vou trazer alguns conceitos que estão dentro do capítulo de vocês e que muito provavelmente deva ter gerado dúvidas, mas que hoje elas serão solucionadas. Meus amores, para entender um pouco sobre essa desigualdade socioeconômica, não é muito difícil da gente perceber isso dentro do nosso dia a dia ou do nosso cotidiano. Sabe por quê? Porque ela pode ser verificada e ela pode ser observada pelo meio que a gente vive, através dos contrastes que nós vivemos socialmente falando. Ai, que palavra difícil. É só vocês levarem em conta, por exemplo, as moradias e as distinções dessas moradias, algumas tão complexas, outras tão minimalistas. Levar em consideração também, sobretudo, a infraestrutura que esses bairros ou moradias ou lugares dispõem, seja em algumas cidades ou em alguns países. Isso é muito notável. Na prática, a gente consegue distinguir essa desigualdade social, socioeconômica, digamos assim, dentro do meio que a gente vive. Um dos fatores ou causas que a gente atribui a essa desigualdade econômica são a má distribuição de riquezas. E essa má distribuição, ela traz algumas consequências e divisões. Divisão no rendimento de alguns países e grandes diferenças, sobretudo nos meios de produção. A gente pode verificar um pouco dessas desigualdades socioeconômicas se analisarmos, sobretudo, alguns continentes, como, por exemplo, nações do continente da África subsaariana, onde, em média, 44% a 45% das pessoas vivem abaixo da linha da pobreza. Esses dados foram fornecidos no ano ali de 2013. Enquanto, se vocês levarem em consideração a Europa, outro continente, apenas 2 a 3% a população vivia dentro dessa condição, para vocês terem uma ideia. Mas vocês devem estar me perguntando agora, ô professor, como nós podemos definir o desenvolvimento socioeconômico de um lugar? Vou explicar para vocês. É a partir de agora que eu vou falar um pouco sobre esses conceitos que estão inseridos dentro do capítulo de vocês. Eles podem ser fornecidos por dados do Produto Interno Bruto. Já ouviram falar? Para resumir essa palavra super grande, nós vamos definir dentro de uma sigla, que é o PIB. Outros dados também que são levados como referência é o que nós chamamos de renda per capita. Bom, mas agora a gente vai entender na prática, afinal de contas, o que é PIB e o que é renda per capita. Vamos lá. Meus amores, a renda per capita, ela é um dos indicadores que mostra, sobretudo, o desenvolvimento econômico de uma região. E essa média de desenvolvimento econômico, ela é estabelecida através do PIB, que eu acabei de citar para vocês. Sobretudo na divisão dele, que é uma divisão pelo número total de habitantes desse determinado lugar. Só que a gente precisa levar em consideração que, apesar dessa renda per capita, ela ser, de certa forma, um indicador para estabelecer o contexto, a razão social e econômica de um lugar, ou de um padrão, de certa forma, um padrão social da população, na prática ela possui alguns probleminhas. Tinha que apresentar, né? Nada é dado como um perfeito e pronto, acabado. Mas por quê? Meus amores, o principal desses problemas é que ela não considera a distribuição de renda nivelando os seus habitantes. Ou seja, resumidamente falando, é porque eu sou assim, gosto meio às vezes de complicar as coisas, mas na prática a gente pode só levar em consideração que essa renda per capita, ela não avalia as desigualdades sociais existentes dentro desses indivíduos. E o PIB, professor? Bom, resumidamente falando, o conceito de PIB, ele representa nada mais que a dinâmica econômica de um lugar, apontando sobretudo o crescimento econômico. Eu acho que muito provavelmente vocês já devam ter visto esse meme nas redes sociais. Quando alguém comenta a publicação de alguém, se referindo sobretudo com brincadeiras, né? Tipo, nossa, fulano, amei! Fulano é dono do PIB todinho de Teresina. Ou então, tipo, nossa, fulano tem o PIB inteiro do Brasil. Essas são só algumas piadas que muito provavelmente você já deve ter visto. Ou não. Eu já vi, né? Enfim. Bom, a gente entendeu um pouco sobre o conceito de PIB, mas a gente precisa também entender para que ele serve, né? Meus amores,
Mais uma vez, resumidamente falando, o PIB ele serve para analisar o crescimento econômico, mas também ele oportuniza comparações entre outras regiões. De certa forma, podemos pensar que o PIB ele pode indicar alguns problemas, né? Afinal de contas, nós estamos fazendo comparações, mas afinal de contas eles podem apontar caminhos, sabe? Caminhos e permitir diagnósticos, estudos, sabe? Para que eles consigam de repente trazer a melhoria para essa localidade. Melhoria, sobretudo, no contexto econômico, que é o que nós estamos tratando aqui. Então ele pode identificar as fragilidades econômicas dessa localidade. O PIB ele pode também analisar os setores econômicos. Enfim, eu acho que vocês já entenderam. Mas ainda falando sobre a minha indagação central desse vídeo, que era como, afinal de contas, como definir o desenvolvimento socioeconômico de uma região, eu vou apresentar para vocês a seguir alguns exemplos. Nós vamos conhecer alguns desses indicadores. Está no livro de vocês, inclusive, mais precisamente na página 382. Esses indicadores são a expectativa de vida. A expectativa de vida, ela indica, mais precisamente, quanto tempo a pessoa vai viver desde o seu nascimento. A pessoa mais inserida dentro de uma população, vai levar em consideração. O outro indicador é a mortalidade infantil. Esse indicador, ele mostra pra gente quantas crianças dentro de uma população morrem antes de completar um aninho de vida. E eles fazem essa comparação, em média, a cada 1.000 crianças que nasceram dentro de uma população, por exemplo. E o outro indicador é o analfabetismo. Esse indicador, ele mostra quantas pessoas acima de 15 anos não sabem nem ler e nem escrever entre a população de uma determinada região ou país. Bom, eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre essa videoaula. Na próxima, nós vamos falar um pouco sobre IDH. Eu vou deixar para vocês aí uma dica para que vocês já deem uma lida, para vocês estarem tecnicamente preparados para a próxima videoaula. E para que vocês não venham assim perdidos, sabe? Como calcular um IDH, ele está presente na página 363 do livro de vocês. E eu espero que vocês leiam em casa. Eu espero que vocês tenham compreendido sobre esse vídeo e, sobretudo, que vocês tenham gostado. Curtam, se inscrevam no canal da escola, compartilhem com um amigo de vocês e até o próximo!